E aí, vamos ler a Bíblia juntos? Olha, nós estamos lendo o livro de Mateus. O livro de Mateus fala do nascimento de Jesus e depois cada passo que Jesus deu. Então eu te aconselho, eu te estimulo a voltar aqui sempre com a gente para nós lermos cada fala de Jesus. E eu tenho certeza que isso vai te encorajar e vai te fortalecer. Que bom que você veio. Ontem, a gente está ainda no comecinho do livro. Nós estamos vendo a genealogia de Jesus. Ou seja, quem que gerou quem, até chegar em Jesus. Então nós vemos que Jesus vem de Abraão, que é o nosso pai, o nosso exemplo da fé. E nós vemos que Jesus também é como se fosse um tataraneto de Raabe. Ou seja, Raabe era uma mulher que tinha um passado de pecado, mas depois que ela teve o encontro com o povo de Deus, a vida dela mudou. E mudou a ponto de ela virar uma tataravó de Jesus. Então, Jesus, ele tem os novos começos para nós. E, Pai, nós te pedimos pela leitura de hoje, fale com a gente o que o Senhor quiser nos transmitir. Nós queremos abrir os nossos ouvidos, nós estamos aqui com sede para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar a leitura aqui? Nós estamos em Mateus, capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi... Quem foi a mãe de Obed? Olha só, aqui diz, cuja mãe foi Ruth. Pessoal, outra tataravó de Jesus é Ruth, uma mulher incrível. Se você pegar aqui o Antigo Testamento, tem um livro que chama Ruth. Eu te estimulo muito a ler, tem 4 capítulos só. E aí você vai ter a oportunidade de conhecer quem foi Ruth. Ela é uma mulher que inspira a nossa fé, a nossa persistência. É demais. Eu vou tentar usar uns minutinhos aqui para resumir quem foi Ruth. Olha só, Ruth era casada com um filho de Noemi e eles estavam vivendo em outra terra, em outro povoado. De repente, um dia acontece uma tragédia na família de Ruth. O marido dela morre. O irmão do marido, ou seja, o cunhado de Ruth, morre também. Uma situação terrível, imagina o luto na família. Aí, a mãe do marido de Ruth, ou seja, a sogra dela, que é a Noemi, ela falou assim, minhas filhas, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Vocês são jovens, como se ela estivesse dizendo assim, vocês são jovens, vão tocar a vida de vocês, vão construir novas famílias para vocês e me deixem aqui. Aí, a Ruth, ela fala uma frase que é um dos versículos também mais conhecidos da Bíblia. Ela fala para a sogra dela, para Noemi, que ela não vai deixar ela. E ela diz assim, o seu Deus vai ser o meu Deus. Uau! Que incrível! Que mulher assim de decisão, a Ruth. E ela fala, não, eu vou cuidar de você, Noemi, estamos juntas, literalmente. E aí elas voltam para Israel, e aí acontece algo. Ruth começa a trabalhar, então ela vai na lavoura, ela vai na plantação, começa a colher as espigas e tudo. Ela vai lá fazer o trabalho e, sabe, quando você vê alguém trabalhando, você vê pessoas trabalhando com garra, que você até se admira, fala, meu, esse profissional é de verdade. E você vê a galera lá do oba-oba, o famoso enrolation. Ruth era zero enrolation, era aquela mulher dedicada, trabalhadora. E aí, de repente, mas para Deus, gente, não tem de repente, não tem, por acaso, que coincidência. Não, quando Deus quer, Ele junta as peças do quebra-cabeça dele, Ele cruza as nossas histórias. Enquanto ela estava lá, trabalhando com garra, de repente, um homem olha e vê a Ruth. E, à medida que ele vai conhecendo a Ruth, ele se apaixona por ela. Esse homem era Boaz. E aí pinta um clima entre eles se apaixonam. E Ruth e Boaz,
se casam, tem um filho que é Obed, que nós vemos aqui. Então, a história de Ruth recomeça. Imagina a alegria dela de ter pegado aquele bebê no colo, que é Obed, e de ter levado para Noemi. Nossa, Noemi ficou tão feliz de ver. E quando ela vê aquele menino, ela vê que a alegria dela voltou, que a esperança voltou. E não por acaso, esse menino que nasceu de Ruth com Boaz, ele vira um dos, vamos dizer assim, das gerações que vai chegar até Jesus. É como se fosse também um tataravô de Jesus. O filho de Ruth com Boaz. Ruth, a mulher que parecia que a história dela tinha acabado, que contrariando toda a lógica, ela fala, não, eu não vou tocar a minha vida, eu vou cuidar de você, Noemi. Ela fala, mas eu não tenho nada para te oferecer, você vai perder tempo comigo. Não, eu vou cuidar de você, o seu Deus vai ser o meu Deus. Então você vê, enquanto Ruth escolheu cuidar da Noemi, enquanto Ruth escolheu fazer o bem para alguém, Deus estava cuidando da vida, do presente e do futuro dela. Por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Eu não sei como estão aí as suas prioridades na sua vida, que escolhas você tem feito, mas essa passagem de Ruth nos estimula a cuidar das coisas de Deus, a cuidar de pessoas, de se doar. Ruth se doou e olha o que Deus fez por ela. Então, não ache que você vai falar assim, por exemplo, nossa, eu estou aqui dedicando o meu tempo e talvez o tempo está passando. Não, o tempo está na mão de Deus. Ele sabe tudo que tem que começar e tudo que tem que terminar. Assim como ele cruzou as histórias de Ruth com Boaz e deu um novo começo para eles, ele está atento a cada detalhe da nossa vida e da nossa história. E não para por aí, ó. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Ou seja, de Ruth, a gente chegou em Davi. É como se ela fosse a avó de Davi. É como não, ela é vó de Davi. Então, pessoal, Davi, que a gente conhece, que venceu o gigante Golias, Ruth é vó dele. E imagina que privilégio. Quando você podia achar que a sua história acabou, Deus mostra que não tem um ponto final, tem uma vírgula. Ele vira a página e começa uma nova história. Nós vimos isso com Raabe, nós vimos isso agora com Ruth também. E aí continua. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Por isso, pessoal, que você já deve ter escutado algumas vezes, que Jesus é o filho de Davi. Então, aqui, vendo que Jesus está na genealogia de Davi, a gente entende por que ele é chamado de o filho de Davi. E aí, Davi gerou Salomão. Salomão, também é um nome muito conhecido da Bíblia. Ele foi o rei que Deus falou assim numa noite, numa visão com ele, falou, Salomão, escolhe o que você quiser, que eu vou te dar. Aí Salomão podia pedir um reino, podia pedir terras, podia pedir dinheiro, riquezas para ele fazer algum projeto. E aí ele fala para Deus o seguinte, Deus, eu quero sabedoria, eu preciso de sabedoria. Aí eu fico pensando, se eu estivesse no lugar de Salomão e Deus me fizesse a mesma pergunta, será que eu teria escolhido sabedoria? Será que eu teria essa sacada, essa humildade, essa atitude de pedir sabedoria? Salomão pediu e ele nos inspira por isso. E aí Deus fala, ó, como você escolheu sabedoria, que é a chave, você também vai ter riquezas, terras e tudo. Que a gente saiba fazer as melhores escolhas. Salomão nos ensina isso. Pai, nos ajude, assim como Salomão, a escolher a sabedoria e fazer boas escolhas. Assim como Davi, queremos ser pessoas de fé. E assim como Ruth, queremos
ter persistência, ser pessoas de palavra e cuidar dos outros sabendo que o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. Só para terminar, eu falei que Salomão fez boas escolhas, em partes. Ele fez uma boa escolha quando ele pediu sabedoria. Mas depois, a gente vai ver aqui na genealogia de Jesus que Salomão talvez não fez boas escolhas, assim como Davi, em um momento, deu uma tropeçada. Mas todos nós tropeçamos. E eu tenho certeza que a palavra de Jesus amanhã vai te ajudar a refletir, ajudar cada um de nós a refletir o que nós podemos fazer quando a gente tropeça, enquanto é tempo. Então eu te estimulo a voltar aqui amanhã para a gente ler mais a Bíblia juntos. Vamos nessa? Até lá!